Que responsabilidade. Regina, seu Areias, Dona Eliane, Jesus atrás de mim. Daqui eu já escorrego direto para baixo. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo, né? Definitivo assim. Queria agradecer a presença de todos. Falar para vocês que a gente vai ter uma noite muito boa hoje e a gente vai esclarecer alguns pontos, a gente vai entrar nos pontos interessantes do que é a obsessão, os problemas oriundos da obsessão e os caminhos para a solução, como ela se dá na vida da gente, como ela aparece. E, bom, eu inicio falando um pouco da questão das métricas. Nós estamos passando por uma fase no planeta, no mundo, que a gente acha às vezes que é estranha, né? Que é forte, das ocorrências que nós temos vistos nas páginas de internet, jornais. Essa questão das métricas é o seguinte: quando a gente está falando de água, a gente mede, dependendo do volume, com ml, com litro. Quando a gente está falando de carne ou de algum elemento de peso, a gente fala de quilo, talvez, né? Libras, dependendo do que a gente quer utilizar. Temperatura, a gente sempre tem uma métrica, um fator que consegue medir alguma coisa. E existe uma pergunta feita aos espíritos de qual seria a medida feita ao mundo, ao planeta Terra, para que pudéssemos identificar em que fase do mundo nós estaríamos e quando seria a fase de regeneração da Terra. Então, algumas pessoas falaram que aquelas catástrofes, vulcões, terremotos, e os espíritos falaram para Kardec que essa não era a medida. Essa era simplesmente uma evolução natural da Terra, como ela veio de uma definição de Sol e uma questão física. Ela estaria evoluindo assim naturalmente e todos esses fatos ocorreriam naturalmente. E Kardec pergunta, então qual é a medida para a Terra nessa transição? Bom, a medida para essa transição são as doenças da alma. É exatamente a quantidade de suicídios, de doenças. É quando o ser vivo esgota a possibilidade de viver por insatisfação, por não conseguir achar mais sentido na vida. O Japão é um dos exemplos com 30 mil suicídios por ano. Isso se dá às questões de doença da alma, doença do espírito. E é sobre esses pontos que nós falamos que todos nós, a todo momento na vida, nós estamos sob influência de espíritos, encarnados e desencarnados. Às vezes você pode achar que a esposa é o espírito que mais afeta você, mais está do teu lado, mas às vezes não. Às vezes você está com um conjunto de espíritos desencarnados maior do que a sogra que está do seu lado, né? Então a gente começa nessas questões, a falar dessas questões, para que a gente defina daqui por diante no nosso tema que nós não somos um corpo com espírito. Nós somos um espírito com corpo. Nós já tivemos vários corpos que antecederam esses que nós temos. E nessa relação de espíritos, nessa relação bonita que a gente tem nessa noite, que é uma relação que todos estão numa mesma sintonia, porque aqui, nesse momento, todos estamos com um único objetivo. Então a gente vai decifrar agora esses pontos, iniciando a nossa reunião, e a gente vai bater tópico a tópico, a gente vai entrar em pontos interessantes a partir desse estudo que a gente vai fazer essa noite, que começa no livro de Ação e Reação, escrito por Chico Xavier e psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz.
onde ele inicia a história de um jovem que estava sendo obsediado pelos seus tios, e os seus tios desejavam a morte desse jovem. Esses tios desencarnados desejavam, na espiritualidade, a morte desse jovem. Esse jovem teve um pai onde ele herdou terras que o pai deixou para ele, terras valiosas. Porém, o pai, para conseguir essas terras, para obter essas terras, teve que matar os 2 irmãos dele, que eram os tios do menino. E esses tios hoje, que no mundo espiritual obsediavam esse jovem. É importante entender um assunto, um tema que antecede talvez isso aqui, que obsediar não necessariamente é só por um encarnado. Aquele que está obsediando você espiritualmente falando, somos nós, quando desencarnamos. Não é nenhuma entidade diferente da gente, monstra, não. São nossos irmãos que ainda, no desentendimento, na dificuldade da relação, eles desencarnaram ainda com a sede do ajuste, da vingança com as próprias mãos. Ou seja, somos nós que daqui a pouco, como é certo, não estaremos aqui. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar perturbando o outro que pode estar encarnado por querer fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, deixar isso claro, que essa necessidade desse trabalho de entender que são irmãos como os nossos, que estão atuando em nossas vidas. Não, nós vamos entender como é que eles fazem isso. Nesse livro, então, de Ação e Reação, André Luiz se encontra com o espírito de Silas, que desce para atender esse jovem, e quando ele atende esse jovem, que ele vê que ele está sendo obsediado, ele então vai aos territórios mais baixos e vai do lado do obsediador do menino, do jovem, e não o recrimina. Fica quieto, brando. O nome dele é Ismael, se eu não me engano aqui, acho que é Leonel. Leonel, o nome desse espírito obsessor, e Silas desce com André Luiz e fica ao lado dele e não se manifesta. E durante várias vezes, vários dias, Silas desce e se porta ao lado do Leonel, com o objetivo de aprender como se dá o processo de obsessão. Era importante para Silas compreender como uma pessoa é obsediada. E Silas, então, fica quietinho, observando cada ação que o Leonel faz. Depois do Leonel entender que ele não queria atrapalhar os serviços, um belo dia, Silas, então, pergunta para o obsessor: qual o processo que ele fazia para ter acesso à mente do rapaz e exercer um domínio sobre ele? Como é que ele fazia para vir até nós? E aí eu vou intercalando entre a história e o nosso cenário, porque o que acontecia com ele acontece conosco a todo tempo. Como é que você faz para ir no meio de nós e interferir nas nossas vidas? Isso é um ponto muito importante. Bom,
É importante a gente entender que nas relações que nós criamos conexões. Eu estou conectado a vocês nesse momento por um mesmo interesse. Quando você vai ouvir uma rádio, você seleciona aquela rádio no seu carro, você ouve aquela música e a outra estação do rock and roll não toca. Você deseja ouvir aquela música. Da mesma forma, eu troco de estação e passo a ouvir outra música e aquela outra passou a não existir naquele mesmo aparelho, naquele mesmo local onde eu estou. Num cenário diferente, quando existe o jogo do Brasil, todos nós vestimos uma camisa amarela e todos nós no telão aqui, vai todo mundo se abraçar numa mesma sintonia. Mas, acabado o jogo do Brasil, passa o jogo do Vasco, aqui, né, Regina? Passa o jogo do Vasco aqui, alguns vão fechar a cara, alguns se desconectam, outros continuam conectados e eu vou trocando de jogo e conexões e desconexões vão acontecendo nesse mesmo ambiente, nesse mesmo grupo. Observa que existe interesses já existentes dentro de cada um de nós. Então, todos os espíritos, fala Leonel, além dos desejos imediatistas e comuns, chamado de um desejo central ou tema básico de interesse íntimo. Todo mundo possui desejos imediatistas e um desejo central. Todos nós aqui possuímos desejos imediatistas, faculdades, dores, bens, e temos um desejo central. Aquele desejo que move você a seguir em frente, a ter uma conduta, algum desejo central. E eu vou florear aqui, de novo, nós estamos conversando e eu volto de novo para o livro, para explicar que o desejo do jovem, no caso do livro, o desejo central a obter sempre bens materiais e de alcançar prosperidade financeira. Esse era o desejo central do jovem, embora ele quisesse um carro, embora ele quisesse uma namorada, embora ele quisesse passear e fazer outras coisas. Então, é importante entender que todos nós já possuímos um desejo central dentro de nós. E daqui a pouco eu vou entrar num exemplo muito mais detalhista que vocês vão captar melhor. E por isso, além dos pensamentos rotineiros, emitimos com mais frequência e energia os pensamentos que nascem, mais energias que nascem do pensamento central que nos caracterizam. Esse é o escrito lá do livro. Porque nós emitimos esse tipo de pensamentos e captamos também outros pensamentos. Então, eu seleciono aquela rádio, desejo meu, e a rádio me dá a música que eu quero. Então, nós estamos numa troca o tempo todo, se comunicando. Quem está no Jogo do Brasil está assistindo e está falando do jogo. Certo? Nós estamos sempre naquela troca. Bom, vamos seguir aqui. Então, ele fala que a mola básica do psiquismo é esse desejo central. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer um em qualquer plano, através das ocupações e posições em que decidam viver. Através das ocupações e posições que decidam viver. Livre-arbítrio, decidam viver. Em nenhum momento, o obsessor, ele entra no nosso corpo, ele toma a nossa vida, ele te empurra do abismo. Não. Se você pulou do abismo, a responsabilidade é sua. É porque você queria pular e você já tinha isso dentro de você. Se você queria bater em alguém, brigar na rua, você brigou porque queria. Você já tinha essa vontade, essa raiva dentro de você. Ele só assopra
a brasa. Todos os desejos que nós temos, eles são acalorados. Então, eles conhecem mais de espiritismo do que nós. Eles estudam o espiritismo mais do que nós. Por isso eles estão sempre à nossa frente e a gente sempre vacilando. Eles são incansáveis, a gente afrouxa a corda. Então eu vou dizer aqui o que ele comenta na leitura. Através das ocupações e posições em que decidam viver. Assim é, a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Veja que ele está dizendo as características de cada um onde ele não tem nada a ver com isso. Eu tiro meu time de campo se você é nervoso, você é desequilibrado. Ele não entra nisso aqui. Ele só está falando que ele reconhece a pessoa. E diz assim, conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos a retificar ou a punir. Eles acham que eles podem retificar, corrigir, ou eles podem punir. Eles se colocam nessa posição. Claro, equivocadamente. Muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então ele vai colocar aquilo na tua cabeça. Vai, pula. Ih, tá te incitando, vai lá, bate nele. Ele fica mexendo, mas já existe um desejo central ou momentâneo dentro de você. Então, através de semelhantes processos, acrescentou Leonel, criamos e mantemos facilmente, ele não está falando que é difícil não, facilmente o delírio psíquico ou obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, e pressionarem o campo sensorial infinitamente, acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não. Pode ter aquele cara que fica, vai lá, o cara que clicou contigo, vai lá. A obsessão não necessariamente é de um espírito desencarnado. O fato que a gente está na casa espírita tentando se defender e entender o processo, porque no processo da matéria você anula deixando a pessoa de lado. No processo espiritual a gente tem a espiritualidade que vai atuar em cima da gente. Bom, isso tudo acontece porque nós encarnados vivemos num cenário de torpor. A gente não consegue ainda criar e entender os nossos desejos centrais. A gente sai realizando as coisas de qualquer maneira, sem pensar. A nossa vida, ela fica na mão deles, robotizada. Eles aqui com controle e a gente agindo inconstantemente, porque não paramos para avaliar em momentos dentro do nosso lar que você se avalia, que você se olha, entende o quanto você errou ou quanto você tem que corrigir. Isso tudo acontece, por exemplo, eu vou pegar agora aquele exemplo que eu falei para vocês, vamos pegar uma pessoa irritada, tá? Não precisa mentalizar ninguém, vamos só pensar numa pessoa irritada. Olha só esse estado de torpor, olha como a gente dá condições para eles na maneira de viver
sem pensar. No momento que eu não paro na minha casa, não paro no aconchego, não paro aqui na casa espírita, que eu venho ouvir isso, aprender, no momento que eu não paro, olha o que acontece. O irritado já é irritado. Ele não consegue ou não trabalha em cima da sua ansiedade. Ele não sabe que ele não consegue se avaliar. Então, olha o estado, vai vivendo como máquina, eu aqui sou obsessor, estou controlando ele. Fácil para mim. A sua resposta já é automática. Não. Não é assim? Isso serve para todos nós, tá, gente? Estou aqui apontando, pelo amor de Deus. Quando eu botei esse exemplo aqui porque tinha que ser eu, tá? Ele é um sonâmbulo da irritação. Ou seja, ele segue, vai... Não vou mudar. Nasci assim, vou morrer assim. Olha o obsessor aqui. Esse cara é o nota 10 para o obsessor. Ele é show de bola. Aqui, ó. Ele não pensa sobre isso, ele não para. E aí nós estamos falando de vários problemas. Eu estou pegando aqui o irritado. Ele não se conhece, não há espelho para esse tipo de problema. Ele não consegue se enxergar. E olha lá o cara nervoso, isso sou eu. Não tem. Então, a obsessão só assopra a brasa. Ele pega aquele teu estado. Estava falando uma outra palestra que a gente fez, um cara que chegou no meu trabalho, eu estava quieto na minha sala, na paz do Senhor Jesus, falei, hoje eu estou com Jesus. E quieto lá, digitando, falei, hoje ninguém, o cara chegou com o dedo gritando, eu falei, pô, que isso? E gritei com ele também. Mas nesse momento, olha aí, nesse momento eu admiti que ele me controla. Quando eu chego gritando com você e você responde, eu falo assim, te ganhei. Eu te domino. Porque quando você chega gritando para mim, eu não me altero, o que eu estou dizendo para você? Você não me comanda. Você não me tira do sério. Pode gritar sozinho. Porra, não. Teria que ser o meu papel. Esse foi o obsessor encarnado. Mas assim acontece também no mundo desencarnado. E ele grita com você e você não sente, você já entra em casa gritando como se estivesse respondendo. E assim vai acontecendo. Porque nesse momento requer que você pare para se avaliar. E nesse momento o Espiritismo é maravilhoso, porque não se tem culpa. A culpa não existe. O que eu errei ontem passou. O pôr do sol me deu uma nova oportunidade hoje para que eu me controle, para que eu possa melhorar. O pôr do sol é uma miniatura. Alguém falou isso e eu não lembro quem é, eu peço perdão, que o pôr do sol é uma miniatura da reencarnação. Porque a reencarnação é o momento que você zera tudo e começa a fazer isso. Mas o pôr do sol é o dia que eu posso decidir, pô, amanhã não vou ser mais assim. Amanhã, pelaquela palestra, aquela reunião com meus amigos, dos meus amigos, eu vou em casa ouvir isso, vou parar, vou me autoavaliar. E o bonito é que o desejo central de vocês hoje aqui, sempre, é trabalhar na casa espírita. É a busca do bem ainda que esteja errado. Que isso vocês não percam, independente de ser aqui. É claro, eu quero que seja aqui para estar sempre junto, mas se não for aqui, que vocês não parem de buscar isso. Porque quantas outras pessoas agora estão buscando outras coisas, trabalhando como robozinho e dando margem para que isso tudo aconteça. E nesse sentido, tem também aqui, no livro Boa Nova, que fala sobre pessoas que Jesus atendeu. Como foi o processo de cura das pessoas que Jesus atendeu? Enquanto Jesus caminhava naquela época em que ele se encontrava entre nós, e as pessoas que eram atendidas e curadas por Jesus. E quando a pessoa chegava para Jesus e pedia, Jesus me cura, a primeira coisa, é o cara, né? Primeira coisa que ele olhava na pessoa, o desejo central. Claro, o cara chega ali, vai ali, você está escrito no teu peito para ele, vem, né, autenticado. Então, quando a pessoa se aproximava de Jesus, ele já via o desejo central daquela pessoa e qual era o seu grau de inconsciência. E é ali que ele atuava.
E por que aquela pessoa falou assim, Senhor, eu não peco mais a partir... Ele se transformava. Seu desejo central simplesmente passava uma borracha, vamos falar no termo de hoje, ele deletava, fazia um update, atualização nova do Windows e está lá, versão nova, não faço mais nada. Claro, Jesus na tua frente, aí de você que fizesse, né? Aí, né? Bom, então, nesse livro tem a história de Maria Madalena, Maria de Magdala, que vai até Jesus. Só que ela tinha alguns problemas, porque na época o judaísmo na época já era difícil para as mulheres. Você imagina no judaísmo daquela época, elas não conseguiam chegar perto do homem, ela tinha aquelas limitações e ela se aproxima de Jesus, mas ela tinha dois problemas. Uma que ela era mulher e a outra que ela era uma cortesã, né? Prostituta de luxo. Bom, dona de uma beleza inconfundível, assim diz os livros, né? Que ela era linda, né? E ela atendia os mais poderosos daquela época, né? Os poderosos. Então, ela foi seguindo Jesus e quando ouviu, então, o que ela fazia? Ela atendia o desejo dos homens. E tem um detalhe aqui, olha só. Dona de uma beleza incomum, olha que detalhe importante, frequentava a casa de Madalena, homens poderosos da época, que procuravam a evasão ao desejo central dos seus espíritos, que era o sexo. Olha o desejo central. O homem queria ter dinheiro, queria ser poderoso e tal, mas qual era o desejo central dele? Ia para lá e só procurava aquelas casas porque eles queriam esse tipo de coisa. E aí vão. Bom, então Maria Magdala procura Jesus e fala o seguinte com Jesus. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venha ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Era a vida que ela tinha. Ela se entregava aos homens, mas ela não sentia amor, ela queria amar. Todos me condenam, entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe botaram dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Bondade infinita. Jesus não condenava. Jesus não condenou nada. Ela falou toda a amargura dela para Jesus. É tão bom quando a gente pode contar as nossas amarguras, porque o amor não condena. Então ela contava a amargura delas e Jesus olhava ela com bondade infinita. É difícil a gente imaginar. O Espiritismo tem umas palavras que eles sintetizam tão rapidamente e dizem tanta coisa naquelas poucas palavras. Bondade infinita. O que você ser olhado por uma bondade infinita, né? Então, porque a bondade cura os espíritos, só o amor é capaz de curar as almas. Então, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, continua ela, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Fala ela para Jesus. Jesus, olha como é que diz, sondando as profundezas do seu pensamento. O que são as profundezas do seu pensamento? Agora vocês já sabem. Qual o desejo central que move o espírito dela? Maria levanta os olhos para o céu. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Jesus então, meu irmão, acolheu ela, né, nas palavras e tira a culpa, o peso. Isso aqui é para mostrar para vocês o quanto temos que tirar de culpa, o quanto eu já fiz, o quanto eu deixei de fazer. Será que eu tenho? Será que eu vou? Será que agora eu melhoro? É sempre tempo. Jesus está
pronto para acolher, e acolheu Maria de Magdala nesse sentido. Cadê? Deixa eu ver aqui, parou aqui. E aí, nesse momento, então, abre um parêntese lá no livro e diz que nesse momento se inicia a cura. No momento que você começa, não precisa fazer como um todo, nós somos encarnados. A partir do momento que se começa a se rever o seu desejo central, a partir do momento que eu começo a... Pensa no pilar da Ponte Rio-Niterói, foi isso que eu pensei na hora que estava fazendo. Numa hora que você começa a botar um cimentinho para fazer o pilar. Estou começando a moldar o meu pilar de desejo central. Estou começando a rever as minhas atitudes. Estou começando a ajustar os meus pensamentos. Para que eu não estabeleça nenhuma conexão com o obsessor. Porque quando eu estou com o desejo central modificado, eu fecho, eu jogo interferência naquele radinho de comunicação que eu tenho com o meu obsessor. E ainda, ela, na preocupação, pergunta: Senhor, como eu tenho que fazer para iniciar isso tudo, esse cimentozinho, como eu tenho que fazer? E Jesus fala: só com muito sacrifício. E ela fala: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela pergunta para Jesus. E o nosso amado fala: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Não é fácil para nenhum de nós modificar o nosso desejo central. Não é. Como a nossa vida de encarnado, o nosso trabalho, enfim, os nossos desafios são fortes. Mas se aqui no meio, lá no centro, eu falo assim, isso aqui ninguém toca, então a gente segue em frente. Aí ele fala o seguinte: acreditas que no mundo pudesse manter equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Pensa no mundo, pensa nos triunfadores do mundo. Você acha que são esses que elevam? Olha a resposta de Jesus. É síntese, né? É realmente de arrepiar. Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Bom, por vezes criminosos se elevam à alegria dos triunfadores, nós só pensamos nos triunfadores. E aí, pensando nisso, pensa no seguinte, vamos pensar em grandes triunfadores? Beethoven, da música. Hitler. Judas. Alguém já fez um livro, ou escreveu, ou fez algum filme sobre a mãe desses caras? Os triunfadores, para que eles fossem aquilo, teve as pessoas que fizeram o martírio, o sacrifício para os triunfadores. Esses são os triunfadores de Deus. Você já pensou na mãe de Hitler? A mãe de Judas viu ele enforcado? Alguém já se colocou na posição dela? E a mãe de Beethoven? Quantas mães aqui abdicam dos seus prazeres, dos seus projetos, acordam noites e noites e noites para que seus filhos triunfem? Se hoje nós somos uns engenheiros, analistas, ou somos do bem, quantas vezes as nossas mães ficaram acordadas? Então se fala no triunfadores, só que só quem fez o sacrifício pelos triunfadores, esses sim merecem a glória. Então Jesus fala: toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados, e não os triunfadores. Os triunfadores querem ser servidos. Os triunfadores têm empregados, eles não servem. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sob os cadáveres que
juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações materiais não despertaram e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Só aqueles que deitaram sobre o sacrifício, esse sim, tem essa glória. E é no papel de mãe, é no útero que começa a renovação e a redenção espiritual. É onde se dissolve todas as quedas de todos os problemas. É no útero, é na relação, é onde começa a vida. Então, meus amigos, eu queria fazer o fechamento dessa palestra, iniciando com vocês, que nós todos somos seres condenados à felicidade. Alguns vão ir de escada, outros irão de elevador. Alguns cansarão mais e demorarão mais, outros irão mais rápido, de forma confortável. Depende do seu desejo central. Nós somos, mais do que imaginamos, obsediados a todo momento. Seja pelos amigos que torcem para que a gente, infelizmente, não consiga ter um bom êxito nas coisas, seja por um parente, mas, de novo, o obsessor somos nós. Então, vamos manter a nossa fé em Deus. Vamos de novo, como naquela palestra que nós fizemos sobre a fé, de novo, quando a gente estiver recolhido no nosso ambiente, do nosso lar, vamos fazer um novo pilar. Amanhã começa um novo dia. Vamos rever aquilo. E quando alguém gritar com você no trânsito, isso para mim, para todos, né? Ele gritou com você no trânsito. Na mesma hora, o seu desejo, né? Mesma hora, alguém fala assim, vai lá, buzina, vai atrás dele. Não é assim? Muitas vezes você está correndo atrás dele achando que não devia, porque tem alguém te incitando. Mas se você tem um desejo central, você sabe que a vida é muito mais do que isso, que você já teve milhões de reencarnação e que isso não vai valer a pena, deixa ele embora. Porque depois que você acompanhar e chegar até ele, você vai falar assim, xinguei. E aí? Venceu o quê? Há pessoas que falam que, poxa, eu queria que Jesus voltasse. Jesus falou que ia voltar, eu queria que ele voltasse. Imagina que Jesus estivesse na Praia da Bica agora ali, voltou. Ia fazer o quê? Ia vir para cá, Bom Sucesso, Caxias, Ilha, Bar, aí ele ia explodir, ou seja, o fato de Jesus estar fisicamente aqui não muda em nada para a gente. Não é isso que ele quer, que você esteja lá atrás dele, ele correndo na praia e todo mundo atrás, né? Jesus está aqui, Jesus em si não mudava as pessoas. Ele ia pregando e fazendo com que o coração de cada um, de que os desejos centrais de cada um mudassem, para que as buscas fossem outras. Porque, gente, falei mais cedo, agora eu vou falar no final, deixei para falar no final, vamos morrer. Todos nós, esses corpinhos bonitinhos, vai morrer todo mundo. E quantas vezes eu já morri? Só que o desejo central não morre. Ele é do espírito. Então que a gente possa hoje pensar com mais carinho, voltar para casa renovado mais uma vez e certo de que vocês estavam hoje no lugar certo, na hora certa. Pode parecer pequenininho, mas aqui no texto, Jesus fala, e vocês já viram muitas vezes nas estradas, nunca viu uma árvore frondosa linda em cima de uma casa em ruína? Parece que aqui é pequenininho, mas vai fazer milagre aqui? Não, hoje à noite é um milagre. Eu estou falando porque parece pouca gente para muita coisa. Não, o desejo central hoje de vocês acertaram na mosca de estar aqui, de estar mudando isso hoje. Amanhã é um outro dia para a gente começar e estar diferente.
Muito obrigado a vocês, que Jesus abençoe e que a gente volte mais forte para casa, pronto para começar um novo dia amanhã. Muito obrigado.